E hoje vamos conhecer um pouco mais do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo, a área que se dedica ao planejamento, projeto e construção de edificações e espaços urbanos. Você ficou interessado? Fique ligado, que esse é o tema do quadro Profissões. A arquitetura e o urbanismo estão por trás de tudo o que nos cerca, das casas onde moramos até as grandes cidades que nos acolhem. Entender melhor essa profissão tão essencial é ainda mais importante em tempos de mudanças climáticas e com Belém prestes a sediar a COP30. O profissional de arquitetura e urbanismo ele é responsável principalmente pela elaboração de projetos de arquitetura, de paisagismo e de urbanismo. Esses projetos são fundamentais para que sejam elaboradas obras, sejam executadas obras, mas também atividades relacionadas à gestão do espaço construído, seja na escala do edifício, seja na escala da própria cidade. O curso de Arquitetura e Urbanismo dura em média 5 anos. E aqui na UFPA, os alunos estudam desde expressão gráfica, história da arte, projetos arquitetônicos, até urbanismo, paisagismo e sustentabilidade. O estágio supervisionado e o trabalho de conclusão de curso são obrigatórios para que eles consigam a graduação. Para Yasmin, a arquitetura é mais do que desenhar ou projetar. É pensar no futuro das pessoas com empatia. Se a gente for pensar um pouco sobre o curso, principalmente aqui é uma coisa que a gente aprende muito e é uma das minhas partes favoritas, é como a arquitetura ela influencia a vida das pessoas. E quando a gente faz uma arquitetura em projetos, pensando nisso, se colocando no lugar das outras pessoas, deixando a nossa marca no mundo também positivamente, é uma coisa muito inspiradora que faz sentido. Porque eu acredito que na profissão, quando a gente vai escolher uma, a gente tem que pensar sempre no que faz sentido para a sociedade e para a gente. Felipe descobriu a arquitetura por acaso, mas se encantou com a possibilidade de unir criatividade e a técnica para transformar a realidade. Eu nunca imaginei fazer arquitetura. Eu vim de um contexto que meus familiares não tinham uma graduação. Foi essa jornada de descoberta, de alguma maneira. Eu fui essa criança, que gostava de desenhar, que gostava de criar de alguma maneira. E eu fui pesquisando e fui tentando descobrir onde eu podia me encontrar numa universidade, Então eu vi vários cursos, artes visuais, cinema. Mas a arquitetura me encantou de alguma maneira, assim, dentro do que eu fui estudando, que eu fui pesquisando. O mercado está em expansão e na Amazônia a demanda por planejamento urbano adaptado é ainda maior. Mesmo sem vocação inicial para o desenho, Paulo se apaixonou pela dinâmica das cidades. Nunca fui uma pessoa muito boa em desenho, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de entender como ocorriam as formações da cidade e as suas dinâmicas no geral. Quando eu cheguei aqui no curso, passei por todo o processo de aprendizado de desenho, mas aí também cheguei na parte de fato da entender como as cidades funcionam, como as cidades se expandem e se desenvolvem com o tempo, e toda a questão sobre gestão pública, que foi a área que eu de fato me interessei. O arquiteto também precisa se preocupar com acessibilidade, conforto ambiental e sustentabilidade. E sobre o assunto, seguimos conversando com José Júlio Lima, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Boa tarde, bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde. É um curso fantástico e até apaixonante de se falar, principalmente pela nossa Belém, que traz prédios históricos, estruturas que mostram um pouco da nossa cultura. Exatamente. Eu acho que um curso de arquitetura numa cidade com um acervo arquitetônico tão interessante, principalmente do período do que nós chamamos da economia da borracha, traz verdadeiras lições em relação à própria construção. Nós temos alguns prédios que são muito representativos daquela época, não só pela questão dos estilos ou da forma como ele existia, mas também por conquistas tecnológicas. Naquele período da borracha, por exemplo, era possível você trazer um prédio completo e remontar ou trazer elementos desse prédio que vinham em função da economia da borracha nos navios. É o caso, por exemplo, de elementos metálicos que estão colocados naqueles prédios, assim também como o prédio que nós denominamos Chalé de Ferro, que está montado na universidade, tem um lá, outro no Bosque Rodrigues Alves, que são fundamentais para a gente entender essa trajetória da arquitetura, e que é muito importante na formação dos nossos alunos. Que bacana. E professor, para quem está acompanhando agora o Jornal Cultura, se interessou pela área, quais são os primeiros passos?
Olha, nós já faz bastante tempo, no processo seletivo, havia um teste de aptidão no desenho, isso não existe mais, né? Na universidade onde eu leciono, nós temos o processo seletivo, que é como os demais. Você precisa ter uma boa nota no Enem, né? Principalmente porque há muita concorrência, é um curso bastante concorrido. Eu diria que os alunos que entram, talvez eles não tenham um conhecimento tão amplo do curso e da própria profissão, né? Aqui na universidade, o curso de Arquitetura e Urbanismo ele está dentro do Instituto de Tecnologia, mas ele não é exatamente como as demais engenharias, né? Há toda uma carga horária de aulas de História da Arquitetura, de componentes da Sociologia e também a questão do planejamento urbano, que não é exatamente em tecnologia, mas em outras universidades, inclusive, o curso de Arquitetura e Urbanismo ele está dentro das Ciências Sociais Aplicadas. Isso depende muito da origem do curso na instituição, mas é um curso que vai aliar conhecimentos tecnológicos, de cálculo, de alguma forma, por causa da questão estrutural, mas principalmente, eu diria, da concepção estrutural e não exatamente do cálculo e dimensionamento das peças, e também do lado humano, mas principalmente a questão do projeto, né? Nós temos aí 10 semestres, até o 9º semestre você tem uma disciplina central. São cerca de 5 anos. 5 anos, né? Os semestres alternam os temas em que você faz o exercício de projeto, desde o tema mais simples, que seria a residência, e até mesmo mobiliário urbano, um equipamento menor, até a parte de planejamento urbano, em que você faz um plano, né, um exercício de planejamento para um bairro ou para uma cidade pequena, passando aí por vários temas, desde o hospital, a escola, o aeroporto, né? Enfim, o aluno ele vai trabalhando esses temas com as várias informações necessárias em função da complexidade daquela edificação ou daquela área urbana. É preciso amor pela profissão, não é mesmo? Acho que para todas, né? Principalmente essa que talvez lhe traga uma outra visão sobre algo que muitas vezes as pessoas passam meio que despercebido na cidade. Enfim, você é treinado para ter um olhar que alia um pouco o entendimento do que seria a estética, mas também a funcionalidade, né? E o entendimento das correlações entre os indivíduos que vão utilizar aqueles espaços. Perfeito, professor. Eu agradeço imensamente pela sua participação hoje aqui no Jornal Cultura. Nós também da universidade agradeço pela oportunidade de divulgar o curso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.